Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área, para mais uma aula de História de Olinda, para a Guarda Municipal de Olinda. Nós estamos hoje, logo depois da nossa aula de campo, que foi ontem, no dia 20, né, hoje dia 21. Agradecer a todo mundo que foi, agradecer também a Deus, porque fez sol, né, pelo menos não choveu, não atrapalhou nossa aula, então foi muito bom. E deu para a gente, né, foi uma troca muito boa, porque muita gente que eu nunca tinha visto, mas acompanha aqui minhas aulas, apareceu lá, então fiquei muito feliz, a aula foi muito proveitosa, tá certo? Aquela ali não tem condições da gente fazer nada online, certo? Só presencial mesmo, só a galera que acreditou mesmo que não ia chover, que participou lá, e obrigado pelo feedback também, tá certo? De todo mundo. Dizer também que a gente ainda tem as aulas da Isolada que estão gravadas online, se você quiser comprar, certo? Então, se você quiser comprar as aulas da nossa Isolada para fazer essa maratona de história até o dia da prova, entrar em contato. E se você quiser um material em PDF, tem as nossas apostilas aqui embaixo. Tranquilo? Vamos hoje para mais responder questões da Guarda de Olinda, tá certo? Eu coloquei aqui, vou jogar agora na tela para gente, certo? O StreamYard aqui eu já estou ficando mais craque aqui no StreamYard, certo? E aí a gente vai aparecer agora na tela aí para a gente poder assistir, beleza? Então, aí a gente consegue ver tudo. Eu fico olhando para vocês aqui e olhando para a telinha do meu computador e a gente responde as questões. E aí a gente vai respondendo as questões mais rapidão aí, tive um feedback do pessoal. Professor, responde as questões um pouco mais rápido para responder mais. Então, vamos fazendo isso, beleza? Então, vamos nessa. Aí hoje eu peguei umas questões sobre patrimônio. Nós temos aqui no nosso canal várias questões sobre patrimônio, várias aulas sobre patrimônio. Então, assim, volta lá. Tem sobre patrimônio material e imaterial, tem sobre várias questões de patrimônio. Então, se você quiser o aprofundamento, você vai nos nossos vídeos que estão aqui no canal de graça e você vai acompanhar os nossos vídeos sobre patrimônio, ok? Então, vamos lá. Sobre a definição de, primeira questão, sobre a definição de patrimônio imaterial, encontram-se o que é o patrimônio imaterial. As lendas, canções, narrativas constituem o patrimônio folclórico da sociedade, desde que nunca transcritos e transformados em textos com autoria, processo que deslegitima a fonte. Falso. Obviamente que não. Não é porque algo está escrito que deixou de ser imaterial, ok? B. Ou pensando em Olinda, por exemplo, Olinda, o frevo é patrimônio imaterial. Não é porque você tem o passo do frevo que você tem, deixou de ser imaterial. B. O conjunto das edificações construídas no passado. Opa, falando de edificações, está errado. Edificações é patrimônio material. Letra C. As expressões de movimentos artísticos populares reconhecidos pelo Estado, excluindo-se as técnicas de artesanato e conhecimentos transmitidos oralmente. Falso. Falso. O que está transmitido oralmente, a técnica, o modo de fazer, tudo isso é patrimônio imaterial. Letra D. As práticas de apresentações, expressões, conhecimentos e técnicas com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Opa, está aparecendo aqui na nossa letra D. Vamos ler a letra E. As habilidades e práticas associadas a conhecimentos e técnicas populares, com a produção de instrumentos, objetos e artefatos, que o Estado chancele como parte da história nacional e a ONU reconheça como patrimônio intangível. Falso. Por que está falso? Porque você não precisa obrigatoriamente ter uma chancela do Estado e da ONU. Muitas vezes aquilo é patrimônio sem precisar da chancela estatal. Então, muito cuidado com isso quando a gente fala sobre patrimônio. Nem tudo precisa da chancela do documento, do escrito do Estado, ok? Então, nosso gabarito, letra D, de dado, representações culturais, expressões, isto é, o nosso patrimônio imaterial. Você, na hora da prova, leia com calma, paciência, 60 questões e uma redação. Está treinando redação? Está treinando questões? Está treinando passar 4 horas e meia sentado numa mesinha, numa cadeira, prestando atenção? Porque senão, na hora da prova, você vai levar a bomba. Por quê? Porque você vai ficar desatento. Treine fazer a prova, ok? Segunda questão. Quando o Conselho Internacional de Museus orienta que a ação de retardar ou prevenir a deterioração dos bens culturais através de ações preventivas e o tratamento da estrutura dos objetos, utilizando-se das técnicas científicas disponíveis que venham a garantir aos mesmos a sua manutenção e o mais próximo possível de seus estudos originais, manifesta preocupação com a sua... O que é que ele manifesta com a sua? Descontaminação, solidificação, restauração, letra E, preservação.
A lógica do patrimônio é sempre o sentido de preservar. Eu quero preservar o patrimônio. Sempre a lógica vai ser de preservação, ok? Então, muito cuidado com isso. Desses três de cima tá errado. Agora, restauração pode até ser. Você muitas vezes vai ter que restaurar o patrimônio. Mas a questão está dizendo de você manter algo que contenha algo histórico. Então, você manter a qualidade, as características históricas, estamos falando de preservação. Então, nosso gabarito da segunda letra é de estamos aprovados. Terceira questão. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Trecho de lei. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre o quê, minha gente? Aí a gente está falando entre a sociedade e a igualdade jurídica, a letra A, etnia e miscigenação racial, sociedade e igualdade jurídica, espaço e sobrevivência cultural, progresso e educação ambiental, bem-estar e modernização econômica. Aí a gente volta para o trecho de lei. Essa a gente tem que ler com calma. Aí ele vai dizer o quê? A pesquisa é reivindicação. Reivindicação sobre o quê? Aí o artigo está dizendo sobre a tradição, direito. Por que isso? Porque, veja só, o nosso gabarito pode ser mais de um. O que vai depender é o que a questão está pedindo. Por isso que eu sempre digo, trecho, que é o texto de apoio, o comando da questão. O comando da questão está falando justamente sobre essa lógica da letra C, espaço e sobrevivência cultural, onde os povos originários estão. Ali deve ser preservado, ok? Você vai dizer, professor, mas tem que ter progresso em educação ambiental. Tem que ter, perfeito. Está na questão? Não. Então não é nosso gabarito. Nosso gabarito, letra C. Estamos falando sobre a preservação. Quarto, patrimônio cultural brasileiro não se resume, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, patrimônio cultural brasileiro não se resume aos objetos históricos e artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional ou aos centros históricos já consagrados e protegidos pelas instituições e agentes governamentais. Existem outras formas de expressão cultural que constituem o patrimônio vivo da sociedade brasileira. Artesanatos, maneiras de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios e construir moradias culinárias. As danças, músicas, os modos de vestir, falar, os rituais, festas religiosas e populares, as relações sociais e familiares revelam os múltiplos aspectos que podem assumir a cultura viva e presente de uma comunidade. Hoje essa aula está sendo o terror de quem assiste no 1.5, né? Porque eu estou falando muito rápido. Sobre educação patrimonial. Então ele está falando sobre a educação patrimonial. Através da experiência do contato direto com as evidências e manifestações culturais de todos os diversos complexos aspectos, sentidos e conceitos, o trabalho de educação patrimonial é sobre o quê? Letra A. Estabelece a ligação, ainda que frágil, entre bens patrimoniais históricos e identidade cultural. Opa, muito boa. Será que é letra A? Letra B. Propicia a geração e a produção de novos conhecimentos. É um processo contínuo de apropriação cultural. Falsa. Grave isso aí, ó. Marque aí, ó. Apropriação cultural tá errado. Apropriar de uma cultura é quando eu pego aquela cultura e uso para mim. Eu tenho não que me apropriar, eu tenho que preservar a cultura e eu tenho que entender que as culturas são vivas. Mas a apropriação cultural é algo equivocado, ok? Tá errado. Letra C. Permite ao grupo fazer uma leitura uníssona e correta do mundo que o rodeia. Uníssona, a gente tem que ter uma leitura única. Tá errado isso, ok, meu povo? Então, falso, letra C. Letra D. Busca levar crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da cultura, capacitando-os para poder produzir bens patrimoniais. Exatamente, nosso gabarito é letra D, de dado. A educação patrimonial serve para isso, ok? Letra E. Permite a seleção crítica dentre os bens tombados e o questionamento consciente pelas comunidades do que deve ou não ser realmente considerado patrimônio. É isso que a patrimônio vai fazer, educação patrimonial, para você dizer o que é patrimônio e o que não é? Não, tá certo? Aí vamos voltar na letra A. O professor disse que a letra A poderia ser. Poderia. Só que qual o problema? É que a educação patrimonial, ela não vai ter, primeiro, não vai ser uma ligação frágil, mas segundo,
essa lógica de bem patrimonial histórico com a identidade cultural não é o objetivo específico da educação patrimonial, porque a educação patrimonial ela vai visar proteger e preservar. Essa dinâmica aí, ela é muito mais quando o Estado, no IFAM, por exemplo, ele vai determinar o que vai ser tombado, o que não vai ser tombado, o que é memória e todo esse tipo de coisa, ok? Então, letra D, nosso gabarito, tá bem? Quinta questão. Eu estava respondendo duas, agora eu estou respondendo um monte, hein? Vamos nessa. Para Pierre Nora, quando um evento, museu, monumento, arquivo... uma coisa, antes de terminar essa. Próxima segunda, ao invés de fazer uma aula gravada, vocês estão assistindo a aula gravada, vou fazer uma aula online, gratuita aqui no YouTube, beleza? Então, segunda-feira, à noite, gratuito, no YouTube, entrando umas 8 por aí, a gente faz nossa aula desse mesmo jeitinho aqui, mas com participação, tá certo? Então, comenta aqui embaixo, professor, vou estar presente, comentem, chame a galera, que eu quero vocês nessa aula, beleza? Então, comente aqui que você vai participar, eu quero vocês lá. Aqui, só que ao vivo, na segunda-feira, beleza? Para Pierre Nora, quando um evento, museu, monumento, arquivo e símbolo, entre outros objetos, escapa do esquecimento e uma comunidade o reinveste com seus afetos e suas emoções, constituem com a nossa palavrinha-chave de patrimônio cultural. Então, aquilo que está preservado, aquilo que serve para a comunidade, aquilo que vai ser utilizado para a comunidade, é um patrimônio cultural, que pode ser diversas coisas. Quando a gente pensa em patrimônio, minha gente, é isso que eu quero que você entenda dessas aulas. É uma coisa ampla. Não diga que qualquer coisa que restringe, ela provavelmente vai estar errada na sua prova. Uma cidade específica, só uma estátua pode ser patrimônio, só uma igreja pode ser patrimônio, só isso pode ser patrimônio. Errado. O patrimônio, ele é amplo. Então, se uma comunidade entende que agora, por exemplo, na Alemanha, foi instituído o Triângulo Rosa como patrimônio. Por quê? Porque o Triângulo Rosa era dado pelos nazistas nos prisioneiros dos campos de concentração que eram homossexuais. Aquilo virou um símbolo contra a homofobia. Tá entendendo isso? Então, um triângulo rosa, para a gente não representa nada, mas para aquela comunidade é um símbolo. Entendeu isso? Ou para a gente que é pernambucano, por exemplo, uma sombrinha de frevo. Tem gente que vai olhar e vai dizer, uma sombrinha desse tamanho não serve para nada, não é sombrinha. Qual é a importância disso? Se ela não serve para proteger da chuva e é colorida, para que isso? Mas a gente, quando vê uma sombrinha de frevo, sabe que aquilo faz parte do nosso acervo cultural. Então, aquilo é parte do nosso patrimônio. Entendeu isso? Sexta questão. O patrimônio imaterial, quando for na sua prova, risque essas coisas. Imaterial, material. Para quê? Para você não se confundir. O patrimônio imaterial é composto pelos bens culturais intangíveis, não posso pegar, da humanidade, bens que são de grande importância para a preservação da identidade cultural e são transmitidos de geração em geração. São exemplos de patrimônio imaterial. Quais são? Edificações? Falso. Se a edificação é material. Objeto de arte e antiguidade? Falso. Por quê? Deixa eu ajeitar aqui, tá? Por quê? Porque é material. Danças, músicas, culinárias e rituais? Opa, pode ser. A linguística e a gramática? Opa, será que é isso? Livros de fotografia e documento histórico? O livro de fotografia é material. São as nossas danças, músicas e culinárias. É o nosso patrimônio imaterial. Dança, o frevo, música, o frevo também, que frevo é dança, é música. Culinária, a nossa tapioca. Ritual, o nosso ritual de religião de matriz afro. Agora, por que a língua e a gramática, elas não são? Porque a questão não é a linguística e a gramática. Isso, a gramática, é o nosso modo formal. O que é patrimônio imaterial não é a gramática, ou a linguística em si, propriamente dito, como é que a gente diz o dicionário lá, o Aurélio, mas é a forma de se expressar. Isso sim é que é patrimônio imaterial, ok? Então, nosso gabarito da nossa última questão, letra C, danças, músicas, rituais, culinárias e rituais, ok? Meu povo, quinta-feira tem mais um videozinho desse. Vou fazer uma questão sobre marcos e figuras históricas de Pernambuco. Quinta-feira, questões. Curta, comente, compartilha, siga o nosso canal. Tá o nosso Pix aqui embaixo, se você quiser contribuir. Professor, eu não consegui ajudar em nada, mas o senhor tá me ajudando, quero fazer uma ajuda. Dá uma ajuda lá no Pix, contribui com a gente, sempre ajuda. E se você não tiver condições, as aulas continuam gratuitas. Semana que vem, aulão ao vivo, gratuito aqui no YouTube, segunda-feira. E compartilha, comenta, isso ajuda demais. Deixa aquele comentário lá, professor, estou estudando e estou gostando muito, o senhor está ajudando, porque isso já aquece o coração da gente. Firmeza? Povo, tamo junto.
faltam mais ou menos 15 dias para a prova. Minha dica para você é: resolva a questão e treine redação. Você vai precisar disso para a sua prova. Beleza? Tamo junto. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.